Aqui é a professora Carla Suelen de Melo e eu estou aqui mais uma vez para darmos início a mais um conteúdo. Olha só, o conteúdo de hoje ele se encontra no capítulo 4 do módulo Saúde e seus cuidados e tem como título Esquizofrenia. Então hoje nós vamos falar da esquizofrenia, tá bom? Nós vamos ver quais são os sintomas, o que é, qual a parte do cérebro, né, as partes do cérebro que são afetadas, quais são as causas, e vamos ver também como lidar com as pessoas, né, em crises e qual a importância do cuidador no cuidado dessas pessoas. Então vamos lá. Mas antes, nós vamos revisar a aula anterior. Então, a aula anterior nós falamos sobre autismo, né? Vimos que o autismo é uma síndrome que tem comprometimento, a pessoa afetada, ela tem comprometimento na comunicação e também na sua interação social, é isso? Nós vimos como o cuidador, ele pode auxiliar, né, uma criança, por exemplo, com autismo, não é isso? E vimos também quais são as brincadeiras e o que é que a gente não pode, não devemos, na verdade, fazer, né, com a criança que ela é portadora do TEA, certo? Que é o transtorno do espectro autista. Então vamos lá dar continuidade à nossa aula. Hoje nós veremos o que é sinais e sintomas da esquizofrenia, assim como o cuidador deve auxiliar um portador desses transtornos nos cuidados especiais, como eu falei anteriormente. Então, o que é a esquizofrenia? Você já conheceu, você conhece, você já viu alguém em crise ou uma pessoa esquizofrênico? Então, você já se perguntou, você já teve curiosidade de perguntar o que é a esquizofrenia? Não? Então, vamos lá. Olha, gente, a esquizofrenia é um transtorno mental crônico e grave que afeta o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta, né? As pessoas, nós vamos ir lá na frente nos sintomas, as pessoas portadoras deste transtorno, ela tem alucinações, né? Ela tem delírios, tá bom? Então ela vê o mundo como o mundo para ele, né? É uma irrealidade, na verdade, né? Quer dizer, para a gente o mundo deles é uma realidade. Ele tem uma reversão, né? Isso, uma inversão, na verdade. Uma inversão, desculpa, da realidade, tá bom? Então, olha só, a esquizofrenia é uma doença cerebral crônica que afeta 1% da população mundial e se manifesta em mais ou menos entre os 20 e 35 anos. Certo? Quais são as causas? Olha, até hoje, né, vários estudos, eles não têm exatamente, né, todas as provas para dizer quais são as causas, as verdadeiras causas da esquizofrenia. Mas tem já relatos, né, de pesquisas que supõem que fatores hereditários, tá certo? Como fatores ambientais, como também alterações neuroquímicas, elas são as causas da esquizofrenia. Olha só, os fatores hereditários, né? Como exemplo, alguns parentes, né, a esquizofrenia ela está mais relacionada, né, a causa assim mais principal, acredita-se, né, que as questões hereditárias, parentes de primeiro grau de um esquizofrênico têm mais chance de desenvolver a doença do que as pessoas em geral, né? É o fator de risco mais significativo, é isso como eu falei. Então, olha só, outro fator são os fatores ambientais, né? Algumas complicações da gravidez, do parto, algumas infecções, por exemplo, ou outras doenças que possam ter alterado o desenvolvimento do sistema nervoso no período da gestação.
também pode ser uma das causas, tá certo? E as alterações neuroquímicas, é isso? Existem também estudos que relatam que uma pessoa com esquizofrenia, ela tem uns distúrbios, problemas com certas substâncias químicas do cérebro, incluindo os neurotransmissores chamados de dopamina e o glutamato, tá certo? Então, acredita-se que essas substâncias, esses neurotransmissores, a dopamina e o glutamato, eles possam contribuir para a esquizofrenia. Assim também como o uso de drogas psicoativas que alteram a mente. Vamos ver aqui o cérebro, tá? Olha, vamos ver o cérebro de uma pessoa esquizofrênica. Quais as partes do cérebro de umas pessoas que têm, das pessoas que têm esquizofrenia, tá certo? Olha, as estruturas que afetam a esquizofrenia estão presentes em áreas que regulam a dopamina. Lembra do neurotransmissor, não é isso? E é o aumento dessa substância, ou seja, o aumento da dopamina, que faz surgir os sintomas da doença. Não é isso? Assim, é importante ver o cérebro como um todo, já que o funcionamento anormal dos neurotransmissores afeta também células referentes ao pensamento e ao comportamento. Aí você me pergunta, professor, o que é dopamina? Um neurotransmissor. Sim, mas serve para quê? Isso. Então, a dopamina está envolvida com o quê? Que neurotransmissor é esse? Olha, então, esse neurotransmissor, a dopamina, ele está relacionado à sensação de prazer, tá certo? A sensação, na verdade, do retorno, na verdade, daquela sensação de recompensa. De recompensa, desculpa, lembrei. Esse nome tinha fugido da minha mente. Sensação de recompensa, tá? Então, a dopamina é um neurotransmissor que ele está envolvido na sensação de prazer, né? Aquela sensação de recompensa do cérebro. E acredita-se que uma quantidade significativa, aumento, né, da produção, aumento dessa dopamina no cérebro, então leva os sintomas da esquizofrenia, tá bom, gente? Então está aqui o cérebro, vocês estão vendo colorido, né, porque vocês sabem, né, a gente já sabe que o cérebro, cada parte do cérebro é responsável por uma função, por algo no nosso corpo, tá certo? Então, olha só, vamos aqui para essa partezinha azul aqui, ó, que é o gânglio basal. Olha, esse gânglio basal é a região responsável pelas informações sensoriais, que na esquizofrenia, a paranoia e as alucinações são atribuídas ao seu mau funcionamento. Então, olha, muitas vezes, a gente vai ver nos sintomas, um dos sintomas de uma pessoa esquizofrênica, tá certo? Principalmente na fase, né, negativa, nos sintomas negativos, ela tem alguns distúrbios assim, sensoriais, tá? Ela pode até chegar a sentir odores, a gente vai ver lá na frente, alguns odores que não correspondem com a realidade. Então, por que isso acontece? Porque essa parte aqui do cérebro, olha só, essa parte do cérebro, ela é atingida. Então, vamos ver agora o sistema auditivo. Olha aqui, segue o laser, ó, essa partezinha amarelo. Então, olha a parte do cérebro que é responsável, olha só, pelo sistema auditivo. Então, olha, essa parte aqui, quando afetada pela esquizofrenia, esta área é responsável pelas alucinações auditivas, né? Então, um dos sintomas que a gente vai ver numa pessoa esquizofrênica, ela começa a ouvir vozes, né? Vozes que para ela são meramente verdadeiras, não é isso? Mas não corresponde com a realidade. Outra parte atingida aqui também, ó, é o lobo occipital. Então, olha só, quando afetada essa região aqui, olha o laser aqui em verde, esta área do cérebro produz dificuldade de interpretação de imagens, de reconhecimento de emoções em outras pessoas, entre outros sintomas também. Vamos aqui para o hipocampo, olha só, o hipocampo, quando atingido, esse hipocampo aqui, essa regiãozinha aqui, segue aqui, ó, essa região é responsável pela aprendizagem e pela memória.
Então, essa região aqui, ó, quando atingida, né, isso interliga as funções desconexas, né? Muitas vezes a pessoa esquizofrênica, ela começa a se comunicar, a falar, né, com histórias, né, desconexas. Então, olha só, por causa de quê? Dessa areazinha do cérebro afetada. Outra parte aqui do cérebro também, ó, quando é afetado, é o sistema límbico. Esse sistema límbico aqui, essa regiãozinha aqui, olha aqui, essa região, ela é responsável pelas emoções, né? Na esquizofrenia, a agitação e as alterações emocionais são atribuídas o quê? A essas regiões. Olha a área que mais afetada, essa areazinha da frente aqui, é o lobo frontal, né? É a área responsável pela razão, que quando afetada pela esquizofrenia traz dificuldade em planejar ações e organizar pensamentos, né? Uma pessoa esquizofrênica, ela tem o pensamento desorganizado, tá bom? Então, vocês viram, acabaram de ver aí as regiões, né, do cérebro que quando são afetadas pela esquizofrenia, quais são os efeitos, né, que produz no corpo, né, nas pessoas, nos sintomas que essas pessoas apresentam, tá bom? Vamos continuar aqui. A gente viu lá a área do cérebro, não é isso? Então, vamos ver os sintomas. Então, os sintomas de esquizofrenia podem incluir delírios, alucinações, problemas de raciocínio, a gente viu quais são as áreas do cérebro afetadas, e concentração e falta de motivação, tá? Pessoas com esquizofrenia podem parecer que perderam o contato com a realidade. Então, olha, gente, os sintomas, né, tem os dois sinais, os sinais positivos e os sinais negativos. Então, entre os sinais positivos, nós temos o que? As alucinações, tá bom? Essas alucinações, elas correspondem aos sinais positivos. E você me pergunta, professor, e o que são alucinações, né? Alucinações, quando eu falo em alucinação, gente, alucinações são as alterações do senso de percepção. Ou seja, ocorre também numa pessoa esquizofrênica, né, alterações no senso de percepção, ou seja, nos sentidos, né? É isso que esses sinais positivos traz com que os sintomas dessa pessoa, muitas vezes, elas podem ver algo que não existem, elas podem ouvir, né? Sentir cheiros, né? Muitas vezes ela pode sentir cheiro de algo podre, cheiro de coisas que não correspondem, né? Cheiro que verdadeiramente uma pessoa que não tem, uma pessoa, ela não sente esse cheiro, né? A gente vê alguns sintomas de uma pessoa esquizofrênica, ela ouve, né? Já chega a ouvir, ouve mesmo, muitas vezes ouve e sinais, né? Mandando a voz, né? Que para ela é verdadeira, pode até mandar se matar. Por isso que a gente vê alto índice de quê? De suicídio entre as pessoas esquizofrênicas. O sabor, né? Às vezes o sabor dela não corresponde com o sabor real. Elas podem ter alterações do sabor também, né? Elas sentem alguns sabores estranhos, tá certo? Olha só, as alucinações mais comuns é o que? São as vozes, né, que eles escutam, e são as alucinações visuais, aquilo que eles veem que não corresponde com a realidade, que a gente chama de vozes de comando, tá bom? Outro sintoma dos sinais positivos são os delírios, tá? Enquanto alucinações são alterações, né, que temos no senso de percepção, os delírios são alterações dos nossos pensamentos. Então, alucinações são alterações no nosso sentido, tá? Sentido como tato, olfato, paladar, tá bom? Então, os delírios, né, são alterações dos pensamentos, tá? Nesses sinais de delírio, eles acreditam numa realidade diferente do que realmente está acontecendo. Eles distorcem, né, que eu venho falando desde o início. É uma distorção da realidade. O delírio mais comum a gente chama do delírio paranoide, né, que são aquelas paranoias. As pessoas, elas começam a delirar, a sentir, né, que como alguém estivesse perseguindo elas, tá bom? Normalmente se volta mais com as pessoas que eles têm mais contato, com as pessoas que eles mais
assim, antes mais gosta, né? Porque depois a gente vai ver os sinais positivos que essa relação de afeto ela diminui, tá bom? Então esses delírios é o que faz com que essas pessoas elas tenham um pensamento desordenado. Você vê uma pessoa com esquizofrenia, ela muitas vezes, né, a própria família, elas vão deixar o que? De se alimentar, por não acreditar, por sempre estar desconfiando de alguém da sua família que pode fazer algo com ela, tá? Um exemplo, ela chega, se ela chegar, tiver uma rodinha de amigos conversando, ela chega naquele momento, ela pode delirar naquele momento e pensar que todo mundo ali está tramando algo contra ela, tá certo? Então, isso são os sinais positivos da esquizofrenia, as alucinações e os delírios, tá bom? Negativos, olha só. Esses sinais negativos incluem redução do afeto, a gente viu lá, né? Porque parte do cérebro que a gente já viu que é afetada, tá bom? Redução dos sentimentos de prazer da vida cotidiana, então um dos sintomas, né, da esquizofrenia, principalmente assim que a gente começa a observar na pessoa, é aquele sentimento de que não tem mais sentimento de prazer na sua vida cotidiana, né? O que leva muitas vezes ao isolamento, tá bom? Muitas vezes eles têm também, eles já iniciam as dificuldades de iniciar e de manter as atividades diárias, né? Coisas, atividades diárias que eles faziam antes, eles deixam de fazer. Outro também desses sinais negativos é o zelo, eles perdem o zelo por si próprio, não é isso? Eles sentem prazer, ele perde o zelo, você vê, for o homem, a barba grande, né? As condições de higiene, eles não têm mais como antigamente, e assim como as mulheres também. Outros sinais negativos é a redução da fala, tá bom? Porque aí ele trata mais, ó, já que ele é aquele sinal de se isolar, tá bom? Isso que também leva a essas pessoas a terem esse comportamento, tá? E o cuidador? Qual é o papel do cuidador durante uma crise ou uma recaída? Certo? Vamos falar. Ouvir o paciente com muita atenção. Então, lógico, muitas vezes eles estão delirando, eles estão querendo mesmo conversar, né? Muita dopamina, eles estão conversando, algo que parece que não tem fim, não segura, né? Ele é uma descarga também, tá? Vocês também percebem as movimentações do corpo, às vezes eles têm movimentações anormais, né? Movimentações que não tinham antes de desenvolver a esquizofrenia, tá? Outra coisa, falar apenas o necessário, não é isso? O papel do cuidador durante uma crise ou uma recaída, certo? Vamos falar. Ouvir o paciente com muita atenção. Então, lógico, muitas vezes eles estão delirando, eles estão querendo mesmo conversar, né? Muita dopamina, eles estão conversando, algo que parece que não tem fim, não segura, não é isso? Ele é uma descarga também, tá? Vocês também percebem até as movimentações do corpo, às vezes eles têm movimentações anormais, né? Movimentações que não tinham antes de desenvolver a esquizofrenia, tá? Outra coisa, falar apenas o necessário, não é isso? Outra, não contra-argumentar, né? Principalmente nas fases em que eles têm os delírios, porque ali a realidade é deles. Não adianta a gente estar contra-argumentando, a gente está dizendo que não, que ele não está vendo, que não está acontecendo, que ninguém ali está perseguindo ele. Não adianta, porque para ele é pura realidade. Então não contra-argumente, porque isso aí pode deixar a pessoa estressada. E essa pessoa estressada pode se voltar contra você, tá certo, cuidador? Então, olha só, não retrucar. Como o cuidador pode ajudar na vida diária? Então, como você pode ajudar na vida diária? Além dessas outras colocações que eu citei nesse instante. Então, primeiro, evitar o estresse, né? Não retrucar, não desqualificar, né, as percepções dele. Então, evite
o estresse dessa pessoa, tá? Auxilie no cuidado com o sono, observar os efeitos dos medicamentos, tá bom? Auxiliar também, estimular que eles continuem o tratamento, porque muitas vezes eles chegam até a abandonar o tratamento. Então, estimule, né? Observa direitinho se eles estão tomando aquelas medicações. Tenham cuidado com as medicações, não deixe as medicações muito expostas, tá certo? Porque muitas vezes tem algum deles que pode até querer tomar e para cometer suicídio. Então, né, nesse caso aí, essa autonomia, então você deve observar, né, qual o quadro daquela pessoa, se ele está evoluindo o mesmo tratamento, se não está evoluindo, se está em crise. Observe o seu paciente, certo? Outra coisa, acompanhar o paciente ao médico, né? Até porque você, cuidador, você é um elo entre o paciente e o médico, entre a família e o médico. Então, acompanha esse paciente ao médico, né? Conversa com o médico, fala a respeito das medicações, se realmente está tendo efeito, né? Se está progredindo, tá certo? Se está tendo uns bons efeitos aos medicamentos. Então, tudo isso você pode ajudar na vida diária dessas pessoas. Criar uma rotina saudável, né, com alimentação saudável, tá certo? Estimular a alimentação. Muitas vezes a gente já viu, né, que um dos sinais negativos é eles não quererem se alimentar, mas na maioria das vezes eles não querem se alimentar porque eles pensam que a pessoa está querendo fazer algo com ele através da comida, tá certo? Criar uma rotina saudável também de atividades físicas, né? Higiene pessoal, né? Visto que a gente viu que outro sinal negativo também é o desleixo, né? Eles abandonam mesmo o seu zelo de higiene pessoal, tá bom? E é bom também criar uma rotina de lazer, que eles interajam, tá? Olha só, e evitar o isolamento social, né? Porque muitos deles evoluem para o quadro de isolamento. Muitos deles se trancam no quarto e não saem de jeito nenhum. Quando se alimenta, a pessoa coloca a comida por baixo, bate, dá a comida assim por trás da porta. Então, tudo isso, tá certo? São comuns numa pessoa esquizofrênica. Agora, a revisão. Então, vamos revisar o que nós aprendemos do que é esquizofrenia, quais são as causas, quais são os sintomas e como você, cuidador, pode auxiliar. Então, nós vimos hoje que ouvir ou ver algo que não está lá. Esse é um dos sintomas de uma pessoa esquizofrênica, né? Isso aí vai dos sinais de delírio. A gente viu que delírios e alucinações são características, sintomas, né, dos sinais positivos de uma pessoa esquizofrênica. Outra coisa, uma sensação constante de estar sendo observado, né? Mania de perseguição. Então a gente viu que um dos sintomas, mania de perseguição, o modo peculiar ou sem sentido de falar ou de escrever, né? Falas desconexas, né? Comunicações desconexas, desordenadas. A gente já viu que partes do cérebro, qual é a parte do cérebro, tá certo? Que é afetada. Outra coisa, posicionamento corporal estranho, né? Pelo alto nível também de dopamina, né? Sentir-se indiferente em situações muito importantes, deterioração do desempenho acadêmico profissional, né? Muitas vezes eles perdem mesmo o prazer pela vida. Então, o desempenho acadêmico profissional que eles tinham antes, assim, quando eles começam a desenvolver, pode se perdendo, tá? Principalmente aquelas pessoas que não fazem o tratamento correto, né? Que não dá continuidade ao tratamento. A gente observa também mudanças, né? Mudança do seu zelo pessoal, né? Mudança da higiene pessoal e na sua própria aparência. Uma mudança na personalidade. Vimos também aumento da retirada de situações sociais e isolamento, é uma das características. Resposta irracional, zangada ou com medo aos entes queridos, né? A gente já viu aí que dos sinais, eles muitas vezes se voltam contra as pessoas, né, mais próximas a eles, tá bom? Incapacidade de dormir ou de se concentrar, a gente já viu a parte, né, do lobo frontal que é afetada, então dá também incapacidade de concentração, né, que essa região é afetada, responsável pela memória e concentração. Outra coisa que a gente vê muito comum também em pessoas esquizofrênicas é a preocupação extrema com a religião, né? Isso é uma característica bem observável numa pessoa que tem esquizofrenia. Então, muitas vezes a gente já vê,
né, elas têm uma grande preocupação, né, com a religião, tá bom, gente? Então, tudo isso nós vimos na aula de hoje, né, nós vimos os sintomas dessas pessoas esquizofrênicas, tá bom? Na próxima aula, nós iremos ver o capítulo 4. O capítulo 5, né? Desculpa, que vai falar sobre enurese e ecoprese, tá bom? Então, gente, nós vamos ver esses assuntos na próxima aula. Então, eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, respondam aos exercícios. Eu vou mostrar para vocês também agora no final a vida de um esquizofrênico, né? Uma reportagenzinha do Miguel, do seu Miguel, né? Uma pessoa que ela era completamente saudável, trabalhador, tinha sua vida diária, o seu cotidiano normal. E depois ele foi desenvolvendo a esquizofrenia. Então vocês vão assistir aí um pouco, tá certo? Esse relato, tá, da vida, do cotidiano de uma pessoa esquizofrênica. Observa bem as características que nós estudamos hoje, tá certo? Fica com Deus, muito obrigada e até no... Esquizofrenia é assim, a grande doença psiquiátrica, assim, porque ela tende a ser bem incapacitante. Como é uma doença que tende a se transformar e ficar crônica, o número de pessoas acometidas é significativo. Não é um tiro só, né? Como é uma doença complexa, tem a medicação, às vezes pode ter que ter a internação como um ambiente protegido. Residência terapêutica é uma ferramenta, é uma moradia, na maioria das vezes definitiva para determinadas pessoas, cujo sofrimento mental é muito grande, cujo abandono em termos de vida é praticamente total. E essas pessoas, elas não necessariamente precisam ficar em sistemas mais fechados com tratamentos muito pesados. Tem um exemplo interessante do senhor Miguel, um padeiro que sustentava sua família. Eu já fui padeiro também. Já fui padeiro. De noite. Mata. Trabalho de noite mata. Pão de sal, bengala, pão tatu, pão italiano, pão de milho. Nós estamos falando de um paciente que tem uma esquizofrenia paranoide. Isso significa o quê? Que ele não sabe mais diferenciar se a desconfiança que ele está tendo, em cima da qual vão acabar com a vida dele, é uma coisa que pertence só à cabeça dele ou realmente tem alguém fazendo alguma coisa muito ruim para ele. Só estou agora com os unidos da cabeça, igual de microfone, viu? Só que aí eu só que escuto só. 24 horas. Eu não sei o que é isso aí, sabe? Se é um tanque, eu chamo de tanque elétrico. No quartel tem isso aí. Armas acústicas neutralizam eletricidade. Armas acústicas neutralizam. A pessoa, às vezes, com transtorno mental crônico, ela fica muito vulnerável, né? E precisa dessa proteção, não é isolamento, né? Ela precisa de proteção, quer seja do Estado ou da família, né? Uma boa parte das famílias, às vezes não tem estrutura. Se todo mundo na casa trabalha, né? O esquizofrênico vai ficar sozinho em casa, aí não vai tomar remédio, às vezes a família não tem tempo de monitorar o remédio, e aí a pessoa agrava, né? Então, aí você vê aqueles casos de extremo, que às vezes a família, no desespero, acorrenta a pessoa com, às vezes, um transtorno mental em casa. Em algum momento, né, a família vai necessitar de que essa pessoa seja internada. Internada, às vezes, para readequar a medicação, né? Por isso que a gente tem, hoje em dia, as pessoas que são relutantes à medicação, você tem medicação injetável, que a pessoa pode só tomar a cada 3 semanas, 4 semanas. Tem países, por exemplo, que essa medicação é obrigatório, né? Por exemplo, na Inglaterra, a gente discute muito a internação involuntária, né?
mas tem muito tratamento involuntário, mesmo ambulatorial. A pessoa é obrigada, né, pelo juiz de comparecer no tratamento ou tomar a própria injeção, porque às vezes tem o risco da pessoa se tornar violenta com a própria família. Eu estou sendo rastreado e monitorado por via satélite ou minisat, macumba elétrica. Os dados da Inglaterra mostram que está havendo um aumento, especialmente pelo uso da maconha, aumentando o número de casos de esquizofrenia. E pode chamar também essa máquina, essa arma de tanque elétrico, armas acústicas neutralizam a eletricidade da pessoa. Rastreando e monitorando até hoje, faz 50 anos. E pegando o botão em mim, ó. Eletricidade da pessoa, macumba elétrica. Pode chamar também esse tanque aí de feiticeiro. Fui torturado. É pago pra fazer isso. Pra apertar o botão em mim lá. Ué, eu sou vítima. Vem sair no jornal. A instituição psiquiátrica deveria ser um local alternativo de acolhimento para essas pessoas, né? Excelente.